Olá, pessoas! Está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever e o nosso convidado de hoje é o Carlos. Ele é carioca, jornalista formado pela UFRJ e um apaixonado por literatura policial, inspirado por mestres como a grande Agatha Christie. Começou escrevendo na infância e em 2004 publicou o seu primeiro livro, Histórias Urbanas. Desde então, consolidou-se no gênero com obras como Culpado por Traição, em 2012, e A Morte da Viúva, mais recentemente lançado, agora em 2024. Sempre surpreendendo seus leitores com tramas envolventes. E além da escrita, criou um site para promover literatura e novos talentos. Torcedor do Vasco da Gama e devorador de livros, Carlos continua expandindo seu legado na literatura policial. Carlos, seja muito bem-vindo ao Pode Ler e Escrever, tudo bem com você? Tudo bom, Juliano? Prazer estar aqui com você. Igualmente, eu estou bem curioso para conversar sobre a sua literatura, porque não é tão comum aqui no Pode Ler e Escrever autores, né, de suspense policial. E eu já queria até começar aqui a nossa conversa falando um pouco das suas inspirações, né, porque a Agatha Christie é uma das maiores escritoras da literatura contemporânea que a gente tem, né, da literatura policial principalmente. Tem obras icônicas, com diversas adaptações cinematográficas também. E conta um pouco pra gente o seu contato inicial ali. Eu imagino que na infância, adolescência, ali com a literatura, como que foi o seu desenvolvimento pelo gosto assim, da literatura policial? Bom, essa história começa quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade. Até ali eu tinha lido muito pouco, né? Eu sou aqui do subúrbio do Rio de Janeiro, então Uhum, a gente está falando dali da década de 1970. Então, naquela época, o que a gente fazia era jogar bola na rua, né? uhum, E um final de semana de chuva, não dava para ir para a rua jogar bola, eu estava em casa e minha irmã estava com um livro lá que ela tinha pego emprestado. E o livro era O Caso dos Dez Negrinhos, da Agatha Christie. sim. Né? Hoje já Talvez mudou. o maior sucesso dela, né? É o livro mais vendido dela até hoje. Sim, Né? sim, Só desse livro ela já vendeu mais de 100 milhões de exemplares. sim, E hoje até já mudou de nome, né? sim, sim. E não sobrou nenhum. Isso. E Inclusive, eu li, eu li ele pela primeira vez no final do ano passado, curiosamente, assim. Bom, adorei. e eu falei, não estou fazendo nada, não posso jogar bola, tá chovendo. Aí eu perguntei Sim. para esse livro, é bom? Ela falou, pô, muito bom ler. E eu, sábado de manhã, sentei sem muita, né? Pô, Expectativa, né? vou passar o tempo. Rapaz, eu comecei a ler o livro e naquele final de semana eu li o livro. E aquela coisa que você não quer parar, né? Uhum, Ou o que, que sim. vai acontecer, o que, que vai acontecer, e vai capítulo, e vai capítulo. Aquele final de semana eu só parei para tomar banho, comer e dormir. Uhum, E quando eu terminei aquele livro, aquela coisa, né? Eu pensei, pô, um dia eu quero fazer isso. Eu quero escrever uma história que deixe as pessoas do jeito que eu fiquei quando eu acabei de ler esse livro. uhum, Né? Que eu fiquei naquela agonia, quem é o culpado, quem é o culpado, quem é o culpado, até, né, descobrir sim. quem era o culpado. Eu falei, pô, um dia ainda vou fazer isso, eu vou escrever. E aí, aquela coisa de criança, né, naquela época, caneta e caderno, comecei a escrever Sim. umas histórias. E uma tia minha, já falecida, ela era pedagoga, e ela lendo aquilo dali, é claro, uma coisa ainda muito primária, de Sim. criança, né? Mas ela falou, ó, você tem um certo talento aí para escrever. Uhum, Você já pensou em fazer comunicação? Eu, uhum, naquela época, final de 1978, 79, naquela época, menino vai ser advogado, vai ser médico, engenheiro, né? As engenheiro. principais profissões, né? Eu nunca tinha pensado naquilo, mas aí eu comecei, a partir do que ela falou, né? Ela era uma pessoa envolvida com educação, e a partir do que ela falou, eu fui prestar atenção, né, nesse mundo. E Sim. aí, jornalismo. Aí eu já esbarrei numa coisa, pô, jornalismo, e naquela época, né, para quem é mais antigo, a gente não tinha esse negócio de TV a cabo, um monte Sim. de canais para você ver tudo. Então, por exemplo, futebol a gente acompanhava pelo rádio, Sim. né?
E eu ouvia muito, eu sempre acompanhei muito futebol, ouvia muito. E aquele mundo que os caras criavam, né, do jogo, antes do jogo, durante o jogo, depois do jogo, aquilo também me fascinava. Eu falei, pô, tá aí, de repente é um caminho. E fui fazer jornalismo mesmo. Né? Que legal. Fui, estudei, me formei como jornalista, acabei que eu não fui trabalhar em rádio, não fui trabalhar com esporte, né? Acabei indo trabalhar com assessoria de imprensa, né? Mas a escrita me levou para o jornalismo. E aí depois eu falei, agora, depois que eu já tinha me formado, aí depois eu fiz o concurso, passei para a Casa da Moeda, eu sou empregado da Casa da Moeda, que legal. Né, há 27 anos. Aí chegou um momento que eu falei, bom, aquela escrita lá atrás da criança me trouxe até aqui. Então agora o jornalismo vai me ajudar a voltar para a escrita. Que legal. Então você ficou esse tempo todo sem escrever nada, assim. Eu falo nem de publicação, mas de rascunhar uma história, de ficar imaginando algo. Tinha alguns rascunhos, sim. Inclusive, os 3 primeiros livros que eu tenho eram rascunhos mais antigos que depois eu peguei e fui retrabalhando tudo e transformei em livro. Né? O primeiro, que é um livro de contos, são 4 contos, e os 2 primeiros romances policiais, No Silêncio da Noite e Culpado por Traição, são todos rascunhos lá dos anos 90, que depois eu peguei e fui ajustando. Sim. E aí fui, a partir de um determinado momento, eu falei, não vou deixar de ser jornalista, claro, eu tenho que trabalhar, preciso trabalhar, gosto do jornalismo, mas vou em paralelo. E de fato ajudou a profissão, o caminho que você seguiu, de fato ajudou para escrever e desenvolver as histórias assim? Ajuda no sentido, por exemplo, uma crítica que eu recebo muito, muitas pessoas falam, é que o meu livro é um livro enxuto. Ele não tem, ele tem o que é essencial para você acompanhar a história com começo, meio e fim. E o jornalismo, para mim, ele foi muito importante nesse sentido, né? Sim. De você ser conciso, você falar o que é essencial. O objetivo ali na narração. Ter objetivo, você não ficar floreando muito, né? Aquelas coisas todas. Tanto que se você pegar meus livros, a média de páginas é de 100 páginas. Sim, são histórias. E a história... E eu imagino que era até a minha próxima pergunta, né? O que você considera como elementos essenciais para uma história de suspense, né? Um suspense policial? Porque na minha cabeça tem como muito forte aquela dá ao leitor aquela ansiedade, né, do que vai acontecer, né? E aquelas reviravoltas grandiosas ali, né? Quais os elementos ali que você considera como interessante para uma boa história? Você já falou da objetividade, que é um pouco do seu estilo de escrita. O que mais? Sim. Eu acho que primeiro você precisa ter uma boa ideia, né? E você trabalhar com possibilidade. Aí eu vou descrever para você um pouco como eu funciono, que é aquela história. Cada escritor tem uma maneira de funcionar, né? Cada um tem o seu estilo, a sua maneira. Como é que eu funciono? E que funciona bem para mim? Eu parto de uma ideia básica, uma ideia central. Né? Por exemplo, vou voltar para o culpado de traição que você citou, né? Quando você me apresentou. Qual foi a minha ideia inicial? É um cara, pelos seus 40 anos, bem sucedido, né? Que ganha muito bem, está muito bem de vida, tem uma família boa, tudo, aquela coisa assim, né? O cidadão perfeito. E que arruma uma amante, e a amante é assassinada. A ideia básica foi essa. Aí, a partir daí, eu vou juntar elementos, personagens, possibilidades, eu vou construindo aquilo dali, ampliando de acordo com o que eu acho necessário, e aí entra a questão da objetividade, né, do jornalismo, para construir uma história que tenha começo, meio e fim. O que é? Você cria o suspense, né, que é a morte, você vai e oferece as possibilidades, né, quem são as pessoas que estão envolvidas e que poderiam ter cometido o crime, e aí você vai para o desfecho, onde você tem, obviamente, a revelação. E esse estilo, na realidade, eu acho que ele é muito
nesse sentido, eu sigo muito o estilo Agatha Christie. Uhum. Não querendo, obviamente, me comparar com ela, mas se você olhar os livros dela, boa parte deles tem essa estrutura, né? Sim, Você tem um assassinato, você tem as possibilidades, ela te leva para um caminho, quando você acha que aquilo ali está resolvido, ela vem sim, com aquela surpresa, né, que o pessoal hoje chama aí do plot twist, sim, e te apresenta um final, e é dessa maneira que eu trabalho agora, sendo que a coisa, para mim, tem que ser o seguinte, eu tenho que terminar, vou revisar o livro e ele tem que ter lógica, sim. né? Tem que fazer sentido todas Tem essas que fazer sentido aquilo reviravoltas, ali. todas as Exatamente. cenas, né? Tudo tem que ter, as coisas precisam se Amarradinho, encaixar. né? Sim. Exatamente. E aí eu venho revisando para ver se, né? Deixa eu ver se eu Ah, não deixei legal. nenhum furo aqui, se está tudo certinho, né? Se você, pô, Uhum. todo mundo achou que era A que tinha cometido assassinato, mas foi B. Mas aqui está tudo explicadinho aqui. B está, Uhum. né? Sim. Tudo certinho. Então, E, esse aí é o meu estilo. É claro que outras pessoas têm outros sim. estilos, E você mas acha que isso é o maior desafio na hora de escrever? É não deixar a ponta solta? Não sim, deixar algo sim, perdido, assim? sim, com certeza. Esse é o grande desafio. Eu acho que a história ela tem que ter começo, meio e fim, mas a narrativa tem que ter uma lógica, né? Uhum. Você que é leitor, você chegou ali, né, ao final do livro, você, tudo bem, foi isso aqui que matou, mas aí você pode, pô, me surpreendeu e tal, mas não, tá explicado aqui o porquê, como é que foi que aconteceu, tá tudo certinho. Acho que você não deixar ponta, Uhum. né, que a pessoa lê e, pô, mas isso aqui não faz sentido, Sim. né? Ou então aquele personagem inútil, né? Que ele entrou ali e não acrescentou nada na história, né? Tipo assim, pra que É, ele tá lá então, né? É uns detalhes assim que eu, né, como escritor também, eu não escrevo, né, uma ficção policial, mas eu acredito que quando, né, se em algum momento eu for escrever, minha maior dificuldade vai ser essa, né? É juntar todas essas peças, todos esses essas pistas que foram soltas, né, ao longo da uhum. narrativa e conectar tudo isso e fechar, deixar bem amarradinho. Acho que é um grande desafio. Mas também é o que Assim, encanta o leitor, né? exatamente, né? Eu acho que se não fosse assim, um romance policial não teria graça, Sim, né? sim, Não, não... Agora, é o grande desafio, para mim, é o grande desafio do escritor, né, sim. de romance policial é esse. É você surpreender o leitor, mas essa surpresa tem que fazer sentido, ela tem que ter uma lógica, as pontas têm que estar todas amarradas, porque senão não é aquela coisa, a pessoa chega ali, né, acabou o livro, fala, pô, mas foi isso, né? Não, não causa aquele impacto, né? Exatamente. E, e eu imagino, Carlos, que o seu processo criativo ali de escrita precisa de uma boa estruturação inicial antes de escrever história, né? Então você tem que Sim. preparar o terreno, tem que colocar as ideias muito bem organizadas antes de escrever. É mais ou menos por aí mesmo? Tem um processo de estruturação da história antes de escrever, Sim. denso, para que você, quando você começar a escrever, ter menos risco, né, Uhum. de erro, deixar a ponta solta, enfim. É por aí? Sim. Como eu te falei, eu parto de uma ideia inicial, geralmente Sim. essa ideia eu boto lá no papel, vai dar o quê? Um, dois parágrafos, né? Eu crio Sim. aquilo dali, né? Vamos dizer assim, é o núcleo básico da história. E aí eu fico um tempo, eu vou maturando aquilo, né? Vou pensando as possibilidades. Tá, o cara tem uma amante, a amante vai ser assassinada, mas e aí? O que eu posso Uhum. fazer? Quem é que eu posso incluir? Isso tudo eu vou registrando, vou anotando, Sim. né? E aí, quando eu acho que eu já tenho a coisa mais ou menos, né, organizada, que eu já peguei um rumo, aí eu vou começo a passar efetivamente para o papel. Sim. E fica Não, mais fácil, entre aspas, depois de tudo sim, isso, né? fica mais fácil, vamos dizer assim, às vezes nem é mais fácil, porque você tem a ideia estruturada. E Sim. aí é até mais fácil se você quiser, ao longo do teu caminho, fazer ajustes ou mudanças. Sim. Porque, por exemplo, é, os dois primeiros romances policiais que eu escrevi, o No Silêncio da Noite, né, que eu publiquei em 2009, e O Culpado por Isso. Traição, Uhum. o processo foi o mesmo.
Eu criei a ideia inicial, a base, fui expandindo. Só que quando eu comecei, eu tinha uma ideia. É isso daqui, a pessoa que vai morrer é essa, e quem vai matar é essa. Uhum. No meio do caminho, tudo bem, a pessoa que morreu era aquela mesmo, só que os dois assassinos eu mudei no final. Do Ah, meio para o final. E aí você vai escrevendo, você vai lendo e você fala, pô, tudo bem, isso aqui é bom, mas se eu fizer assim, fica vai ser melhor. melhor ainda. Exatamente, entendeu? Depois que você Vai ser mais escreveu. surpreendente. Depois que você escreveu boa parte ali do livro, você tem muito mais noção do que vai funcionar ou não, né? Depois que já Sim, escreveu. sim. Né? Porque você já tem uma história robusta que você já escreveu até ali, que Sim. aí te dá suporte. Não, eu vou seguir aqui, mas aí se eu fizer esse ajuste aqui, não tem problema. Talvez eu tenha que voltar e ajustar Uhum. alguma coisa ali atrás, mas vale a pena porque eu acho que vai funcionar melhor. Sim, Né? é interessante. E além da Agatha Christie, teve alguma outra referência forte, assim? Você ainda continua lendo bastante, né? Esse tipo de livro? Leio, Quem leio. mais ali te inspira? Olha, eu vou dizer assim, inspiração é ela mesmo. Sim. Agora, eu, ao longo do tempo, fui buscando outros autores, ainda mais agora que eu comecei a fazer esse trabalho do site. Uhum. Então, eu tenho uma aba do site que é só sobre romances policiais. Então, eu fui pesquisando vários autores de romances policiais e comecei a ler alguns e tal. Dashiell Hammett, Uhum. Raymond Chandler, Niall Marsh, P.D. James, vários deles. Uhum. Eu não vou dizer que sejam uma inspiração, mas eu procuro ler e ler com atenção, com cuidado, para ver como é que cada um trabalha, Sim. como é que cada um monta a sua narrativa. É uma Né? visão menos de leitor e mais de analista ali de É, texto, né? exatamente. Eu vou analisando, quer dizer, como é que. Porque aí você vê vários autores com estilos, com estruturação Sim, do seu trabalho totalmente diferente, sim. mas que tem o seu resultado lá, né, Uhum. efetivo. Entendeu? Te Então, ajuda, né? Te ajuda a amadurecer mais, né, a sua escrita, né? isso. Entendeu? Você, claro, que a grande inspiração é ela, mas você sempre pode pegar, você sempre pega, né, na verdade, Sim. uma coisa ou outra de cada um, né? Você vai Uhum. juntando aquilo e vai te ajudando a criar o teu estilo, né? Sim, sim. Porque você tem as inspirações, mas o estilo no fundo é seu, né? É como o poeta. O poeta ele tem as inspirações, mas, né, a poesia é dele, é aquilo que vem de Sim. dentro, né? E acho que o romancista é a mesma coisa. Você procura pegar tudo, absorver o máximo possível de quem já fez e de quem está fazendo, né? Para Uhum. você jogar aquilo ali, né, na tua panela e fazer a tua sopa, né? Uhum. Acaba que é, é, é um cuidado que a gente tem que ter para não se inspirar demais, né? Sim. E não falo nem Porque copiar o aí estilo, né? Mas acaba que você perde a sua identidade ali, se você querer parecer demais com alguém ali, né? Que te inspira, né? a linha é muito tênue, né? É, Entre você seguir, né, um estilo e você daqui a pouco você parar e olhar e você está copiando o outro, sim, né? Nesse ponto eu acho que para mim é até uma vantagem ter a Agatha Christie como referência, porque é uma pessoa que escreveu há um século atrás, sim, né? Na Inglaterra são realidades diferentes, né? Eu escrevo aqui sobre hoje, sobre o Brasil, sim, minhas histórias estão situadas no Rio de Janeiro hoje, então isso eu acho que ajuda um pouco. Você pega o estilo, mas as narrativas acabam sim, guardando as suas diferenças por conta do tempo, né? Você tem uma linha temporal aí muito distinta. sim, sim. E, e um ponto que me chamou muita atenção, né, é o site que você criou para divulgar novos escritores. Fala um pouco Isso. mais para a gente sobre essa iniciativa, esse coletivo e qual que é o seu objetivo ali, além da divulgação, se conectar com outras pessoas que escrevem do mesmo estilo que você. Conta um pouco mais para a gente, fala em detalhes, por favor. Eu acho que é o seguinte, a gente que vive no Brasil, a gente sabe como é difícil você produzir cultura no Brasil. E a Uhum. literatura tá dentro disso, né? É Mas é difícil, mais difícil ainda que outras formas de arte, né? Mais é, complicado ainda, né? exatamente, né? É,
Então, é difícil você divulgar, você fazer divulgação de livros, essas coisas. Né? Hoje, ainda com rede social, você consegue fazer né, um movimento um pouco mais forte nesse sentido. Né? E a rede, acho que social está aí para isso. Acho que a gente tem que usar para o lado bom. E a ideia de criar um site era para criar mesmo uma coisa geral sobre literatura. Não é falar sobre novos autores, falar sobre o meu trabalho, mas falar dos clássicos da literatura, Uhum. passar para quem está acessando o site dicas, né, de livros que eu li, achei bons, falar de poetas. O Brasil tem uma Uhum. gama gigantesca de grandes poetas Sim. que muitas vezes não são nem lembrados. Então, a ideia é pegar tudo isso e juntar no Uhum. mesmo espaço onde a pessoa possa acessar e ler. É claro que a gente sempre tenta o quê? Qual é a maior dificuldade hoje das pessoas que escrevem? Divulgar. Então, o Sim. espaço está lá aberto para quem, né, queira Uhum. divulgar o seu trabalho, né, fazer lá sua matéria, publicar Legal. sua matéria, botar essa foto da capa do seu livro. O espaço fica lá disponível para isso. Agora eu falo de literatura de uma maneira geral. Uhum. Qual que é o nome do projeto? Tem um nome específico? Qual que é? Tem rede Não, social, site, como que é? Ou tá no seu próprio site, no seu no no escritor meu Carlos site, Carvalho? No seu, isso, é nele mesmo, sim, no próprio, né? carloscarvalho.com.br. Eu gosto. Eu participei um tempo atrás de um coletivo de ficção científica, né? Só que eu tava. Né, eu não era dos organizadores nem nada, eu tava lá meio como um participante comum. E que eu gostava muito que quando alguém lançava o livro, todo mundo ali daquela rede compartilhava esse livro, né? E Uhum. muitos. Aí fazia leitura coletiva. Então o autor pós-publicação já saía ali com vários feedbacks, né? Fica entusiasmado, né? Pô, acabei de publicar, já tem um grupo ali de Uhum. pessoas já está lendo e divulgando, né? Então, é aquela coisa, né? Sozinho é muito mais difícil, né? Muito Com difícil. um coletivo a gente consegue fazer um barulho maior, né? A gente tem mais Sim, com força e até certeza. mais ânimo para continuar, né? Porque é muitos Sim. desafios, né? De escrita, né? Ah, com certeza. É muito desafiador você trabalhar com escrita no Brasil. Sim. Né? Infelizmente, a gente tem um país que tem sérios problemas de educação, onde se lê pouco, né? Muito pouco para o tamanho da população. Né? E isso é aquela história que eu digo. Você acaba, você tem um público leitor muito pequeno e você acaba tendo uma quantidade muito grande de escritores que disputam esse espaço. Né? É, Quando o grande problema seria o quê? Você ampliar essa base de leitores, sim. né? Só que aí a gente esbarra em vários problemas educacionais, econômicos, É muitos né? problemas estruturais, né? Que são até Estruturais. são muito difíceis, né? De se mudar, porque é algo de séculos quase ali, né? Algo Sim, muito sim, tempo, né? Inclusive, a última pesquisa do IPL, né, Instituto Pro Livro, do Retratos da Leitura do Brasil, mostrou muito por isso, né? A gente perdeu leitores, né? perdeu leitores. Tem algumas faixas etárias ali, classes, né, que até aumentou o gosto da leitura, mas de um apanhado geral tem perdido os leitores, né? E Sim, algo que eu percebo, né, também como autor independente, que a gente tem cada vez mais autores, porque tecnologia facilita, a gente tem diversos sim. mecanismos que ajudam, né, a publicar um livro, mas ao Com mesmo certeza. tempo a gente perde leitor e aumenta escritor. Então a gente tem um impacto direto que é menos grandes best-sellers, né? Tá pulverizado, né, a venda de livros cada vez mais, mas no universo de menos leitores, né? Então, por isso que eu acho que o trabalho do autor independente de autodivulgação, ele é muito importante, né? Porque a gente Sim, pode, um a um, né? O Juliano, o Carlos, outras pessoas vão tentando, sim, né? Convencer outras pessoas que não são leitoras a serem leitoras. Mas é um sim. trabalho doído, né? É um trabalho de muito esforço ao mesmo Muito tempo. doído. No fundo, eu acho que é o seguinte: você, como escritor, quando você olha esse cenário, você não tem muita alternativa que não seja essa autodivulgação. Né? Porque conforme cresce o número de escritores, as editoras, por mais até que elas quisessem, né, porque a maioria das editoras preferem trabalhar com os autores consagrados que são venda certa, né, Sim, mas por mais que elas quisessem, elas também não dariam conta. Né? Você começa a ter uma quantidade grande de escritores, então o que te sobra
é a autopublicação, é a autodivulgação, né? Uhum. E você vai aí para o mercado, dar o braço para quem está aí para se ajudar e se divulgar. Não Tem vejo muita outro caminho, né? alternativa. Não vejo outro caminho, entendeu? Sim. É algum trabalho que tem que ser constante, né? Tem que ser Sim. contínuo. E participar de coletivos, né? Tem vários caminhos ali interessantes, né? Agora, Carlos, vamos falar um pouco mais sobre A Morte da Viúva? Você mostrar ele, a capa, que eu até elogiei mais cedo, né? Aqui nos bastidores, a capa muito bonita. E conta pra gente, né? Porque você ficou um tempo sem publicar, né? Antes dele, foi ocupado por traição ou teve algum outro nesse meio? Não, eu publiquei O Culpado por Traição em 2012 Isso. Aí depois veio. e veio Cartas Marcadas, que eu publiquei em Ah, 2023. ah, Eu tá. fiquei aí 11 anos sem publicar, né? E o que foi que aconteceu? Eu publiquei o Culpado por Traição em 2012, eu tinha algumas ideias para outros livros, só que em 2014, janeiro de 2014, nasce meu filho. Uhum. Né? Eu já estava com 46 para 47, já, já não tinha mais uma expectativa de ser pai, e veio, né? E aí eu falei, bom, agora eu vou curtir um É. pouco essa história de ser pai. Tem que E dedicar ao máximo, aproveitar ao máximo, exatamente, né? Muito legal. exatamente, né? Eu falei, pô, agora o primeiro papel de pai, e aí, Prioridades, né? exatamente. E aí depois, agora, nesse período, vamos dizer, pós-pandemia, né? Que Sim. você também teve a pandemia, acho que também a pandemia eu acho que ajudou também a você ter um monte de escritores surgindo aí, as pessoas ficarem em Ah, casa, sim. As né? pessoas se fecharam até questão, não só literalmente do isolamento social, mas começaram a se refletir mais, começaram a, né, aquela autorreflexão, né? A gente É, escrever sobre, né, às vezes surgem poetas, né, escrevendo sobre sentimentos, a gente exatamente. As pessoas começa. sobre a sua própria experiência dentro da pandemia, né? Você teve gente Exato. escrevendo sobre a própria vivência, de como viveu aquele momento, né? Que foi um momento muito duro para todo Sim, mundo. Acho que todo mundo, infelizmente, perdeu algum parente ou uma pessoa conhecida, né? sim. E naquele momento também, no primeiro momento, eu fiquei em casa também, né? Fiquei um bom tempo trabalhando de casa direto, e aí eu falei, bom, agora meu filho já está maiorzinho, agora eu vou voltar com o processo da escrita, mas vou voltar agora encurtando esse tempo entre um livro e outro, né? Sim. Os livros que eu tinha lançado antes foi 2004, 2009, 2012. Agora eu lancei em 23, 24 e estou começando a trabalhar outro. E se eu não conseguir tirar esse ano, eu tiro no ano que vem. Então, eu voltei com Tem todo um força. ritmo legal de publicação, né? Sim, aí querendo justamente isso, encurtar esses espaços. Uhum. Então, o último, né? A A Morte Morte da da Viúva. Viúva foi publicada agora. E fala um pouco pra gente sobre a história em si. Do que se trata o livro? Bom, a história é de uma viúva, né? A dona Marieta. Ela é classe média alta do Rio de Janeiro. Ela vive sozinha num apartamento que é dela, confortável, aquelas coisas todas. E ela tem um casal de filhos, né? Ela já tem 84 anos, os filhos já estão todos na faixa de 50, e tem 3 netos. Só que os filhos e os netos viveram sempre às custas dos pais e dos avós. É Uhum. aquela turma mal acostumada que não gosta de ganhar dinheiro, mas gosta de gastar, Sim. né? E nisso daí, e depois que o marido morre, ela começa a ter vários problemas de relacionamento com os filhos e netos por conta de Sim. dinheiro, né? E no final de semana ela tem uma pessoa que fica com ela a semana inteira, né? Que ajuda, que arruma a casa, cozinha para ela e tudo, mas só fica durante a semana. No final de semana ela fica sozinha, e no final de semana desse ela é assassinada. Ela é encontrada morta, mas aí a polícia, pela posição do corpo estranha, depois eles vão fazer, né, a perícia, descobrem que ela levou uma pancada na cabeça,
E aí você só tem duas possibilidades: ou ela caiu e bateu com a cabeça, ou ela levou uma pancada na cabeça. E a investigação começa com a perícia chegando à conclusão de que não, ela foi assassinada. E aí a turma da polícia entra para começar a investigar, quer dizer, quem são as pessoas que estão próximas, aquela história, quem ganha Sim. com a Uhum. morte e tudo. E aí a gente começa a criar as possibilidades, né, até você lá na frente convergir para um Sim. final. Que legal. E mostra pra gente a capa do livro, que eu elogiei mais cedo, achei muito bonita, né? E, e nisso que a gente falou, né, dos desafios dos autores independentes, quando você tem uma boa apresentação, quando você tem uma boa capa ali, já Sim. quebra ali uma barreira para a pessoa apostar na sua leitura, né? Porque ela bate o olho, ela já imagina sobre o que que é, né? Ela já consegue imaginar sobre o assunto Com do livro, né? certeza. Quem é que nunca foi numa livraria e pegou um livro para olhar pela capa? É. Né? Aquela frase vale, né? Capa Julgar o livro vende pela capa, a capa vem de julgar o livro pela capa. Às vezes pela você capa. bate o olho ali e Sim. já consegue No imaginar. mínimo, você já garante o quê? Alguém que vai pegar o teu livro, vai olhar, ou vai virar, vai Já olhar assim, desperta nossa, atenção, né? já prestou atenção no teu livro, a capa já Sim, chamou, né? sim, Se a pessoa vai comprar ou não, mas pelo menos a capa já te deu uma chance ali, exato. né? Ela já te abriu uma porta. E ele foi lançado mais no final do ano, assim, já. Foi, É muito. foi. Ele foi lançado em dezembro, Ah, né? sim. E Tá recente ainda, né? tá recente. E o lançamento físico, eu acabei fazendo numa livraria aqui perto de casa, foi feito Uhum. até em janeiro, não foi nem. Porque aí Ah, você tem atropelo de final de ano, de festa de final de sim. ano. Eu preferi esperar. E os feedbacks, assim, de leitor já tem retornos, assim? Porque eu, pelo menos, fico super ansioso para saber o que, que os Ah, leitores não, estão achando, né? ansioso a gente sempre fica, né? Eu acho que. Sim, Mas eu tenho recebido um retorno bem legal, bem, bem bacana das pessoas sim. E eu, gostando né, dessa história da questão sim. do aquilo que a gente falou do começo, meio e fim, da coisa bem amarrada, entendeu? Uhum. E você falou que já tá trabalhando no próximo livro, né? Que você pretende ou esse ano ou máximo ano que vem, Sim. né? Na realidade, eu tenho mais ou menos 60% dele pronto. Mas Da aí escrita, aquela né? coisa que eu te falei, eu dei uma parada e tudo, e aí algumas coisas que eu quero modificar e tudo, e eu pretendia ter feito isso em janeiro e fevereiro, só que aí eu tive alguns contratempos e não consegui. E agora eu estou com um problemão aqui no meu computador, estou tendo até que trocar de computador, Aí atrasa, né, e a escrita. aí você acaba tendo que atrasar um pouco isso daí. Mas eu pretendo agora, ainda em abril, retomar para partir para a conclusão. Aí depois que eu tiver concluído, eu vou fazer uma avaliação, né, de tempo, porque você leva no mínimo de 120 a 150 dias para ter isso pronto na mão para lançar. Isso após escrever, que é as etapas editoriais, né? Não, não, Revisão. não, esse prazo é aquele, depois que você fecha com a editora, né? Sim, E sim. aí conta os prazos que você vai mandar, que eles vão fazer a revisão, aí depois Uhum. começa a diagramar todo o miolo, tem o período de fazer a capa, tudo isso, né? Uhum. Antes do livro entrar para impressão. E Legal. aí, quando eu tiver com isso pronto, que eu for procurar a editora, aí eu vou fazer a avaliação se eu sigo para lançar esse ano, porque aí, por esse tempo que eu perdi, eu basicamente já vou lançar mais para o final do ano, né? E aí Uhum. eu vou fazer uma avaliação, por exemplo, eu já perco Bienal, que a Bienal esse ano vai ser no meio do Sim, no ano, meio, exato. né? E aí eu vou fazer essa avaliação, se vai valer a pena agora ou esperar um pouquinho para o início do ano que vem. Sim. Mas de qualquer forma, você entrou num ritmo aí, né? Em 2023 publicou, em 24, se não foi esse ano, vai ser ano que vem, tá num ritmo e acaba que assim, né? É difícil parar, né? Depois que entra nessa aí, É, novas histórias vão surgindo, sim, a eu já tenho cabeça vai sempre. é, eu já tenho pelo menos mais uma, além dessa que eu estou trabalhando, eu tenho uma outra que também já está bem avançada e tenho pelo menos mais umas 3 ou 4 ideias, né, daquela estrutura básica Sim, que eu te falei, né, para depois desenvolver já guardadas, né?
E o bom é que a todo Então, momento pode surgir outras ideias novas, né? assim, Então, né? Isso isso é daí, o às menor vezes, dos problemas, né? às vezes surge do nada. Você está sentado aqui, aí você pensa numa coisa Sim, né? sim. E aí vai lá, corre, anota Ah, que e ótimo. deixa lá E, guardado que depois eu deixa aí que depois eu vou mexer. deixa guardado ali. Eu costumo falar assim que se tem uma ideia, inicialmente ela pode até parecer ruim, mas anota. Porque ou você Sim, desenvolve ela não. melhor, ou amanhã você pode achar essa ideia boa, pode virar algo, né? O Sim, ruim é com quando certeza. você fica com aquele sentimento, nossa, o que que eu escrevi? Esqueci. Aí você fica É, naquela de, exatamente. não, Você não anota perdi. na hora, Aí não vem, que não aí volta. depois, se bobear, nem volta a ideia. Exato. E aí, Carlos, para comprar os seus livros, a Morte da Viúva está publicado pela Telha. Os outros Isso. também? Como que faz para comprar? Quem está nos ouvindo, quiser adquirir seus livros, como que faz? Olha, todos eles estão à venda na Amazon, né? Uhum. A Mostra da Viúva é pela Telha, pelo site da editora, você pode comprar também. E o Cartas Marcadas eu fiz com a editora Labrador. Então, também pela Ah, editora sim. Labrador, você pode adquirir, quem quiser, pelo site das editoras, ou todos eles estão na Amazon. E A os sites Amazon, que acho tem. que a maioria dos leitores acessam a Amazon e consegue, independente da editora, consegue lá pela Amazon, né? É, Fica fácil, né? E eu tô até procurando aqui suas redes sociais, né? Escritor Carlos Carvalho Romances. É isso, né? O arroba, né? Até isso é o acessei aqui. Para quem quiser, né, seguir, Instagram, TikTok. né, e é o mesmo, né, para as redes. É bom porque dá para acompanhar o trabalho, né? Tô vendo aqui tem alguns conteúdos em parceria, tem vídeos, né? Então, bom que tem Sim. várias Porque percepções ali de. isso, além do site, eu uso muito o Instagram, TikTok, para fazer vídeos, não só divulgando os meus livros, mas também dando dica de leituras, Ah, que legal. né, desses livros. Aí eu falo de livro de Agatha Christie, de outros livros, de outros que não só livros policiais, mas Sim, romances, poesias, né, que eu leio, que eu gosto, e aí eu vou deixando as dicas lá para o pessoal, né, sim, porque para a gente, é aquela história, a gente tenta, você vai tentando fomentar a leitura, né, a sim. curiosidade das pessoas, né? Você vai instigando e chega num ponto que ela vai querer ler o seu livro, né? Então, que é É, um objetivo, né? o que eu acho que o importante é que as pessoas leiam, Porque né? depois que cria o hábito, né? Porque Exatamente. se a gente faz uma pessoa virar leitora, ela vai ler um, dois livros ali por mês, então ela sempre vai estar consumindo livros, né? Acho que o meu Sim, desafio é fazer com que ela comece, né? sim. E aquela história, você começa consumindo um gênero, né? Como eu te falei, eu li o primeiro livro da Agatha Christie e comecei dois, três, quatro, e depois fui começando a ler outras coisas também. Quer dizer, Sim, hoje eu sim, leio sem nenhum preconceito, que acho que cada um, né? Eu só não leio autoajuda. De resto, sim. tem É, poema, romances, tudo eu vou, né, é, pegando e vou lendo. e diversificar a leitura ajuda também no processo criativo, né? Ler Sim, coisas diferentes, né? coisa diferente de pessoas diferentes que escrevem muito Sim. bem, Hum, né? Você lê um Machado de Assis vai te ajudar sempre, independente do que que se ele nunca escreve, tenha né? escrito um romance policial, mas Sim, vai te ajudar, né? Você lê um Gabriel Garcia Marques, sempre vai te sim, ajudar, né? sim. Então, a gente só ganha, né? Acho que Claro, a leitura só soma, né? sim. Não, eu concordo. Quanto mais a gente lê, e pra gente que é escritor, né? Parece que Parece não, né? A nossa cabeça ela vai fervilhando, né? A cada leitura a gente vai imaginando, pensando, pô, que legal esse livro, como que desenvolveu os diálogos, né? Como que teve construção de personagem desse aqui, que final interessante que teve essa obra. Então a gente sempre vai Sim, acumulando esse conhecimento, né? claro, pô. Quantas vezes você não esbarra com um livro? Pode ser de qualquer gênero, não precisa ser Sim. só do gênero que você escreve, que você fala, pô, tá aí, queria ter escrito esse livro, queria ter tido É, essa ideia e escrito esse livro, exatamente. entendeu? Isso acontece muito. Pô, isso inclusive aconteceu comigo recentemente, né? Eu nesse trabalho que eu estou fazendo, apareceu uma amiga lá no TikTok que me indicou um livro. Pô, fala desse livro aqui.
os prós e os contras de Nunca Esquecer. Um autor que eu não conhecia, né? Falei, pô, o nome dele... fui procurar o livro. Comprei o livro e li. O livro é sensacional. Que legal. Entendeu? É sensacional. Inclusive, para quem estiver ouvindo aí, quiser ler um livro muito bom, é um romance, não é romance policial, mas é uma história muito delicada. Sim. Né? É a história de uma menininha, ela tem 12, 13 anos, ela é filha de um músico, né? E ela tem um problema, não é uma doença, né? Mas ela tem uma facilidade, ela memoriza tudo, ela não esquece de nada que aconteceu. Por exemplo, a gente está conversando aqui, se ela está assistindo, ela vai lembrar do que a gente falou, a roupa que a gente estava usando, entendeu? Tudo. Vai lembrar se você estava de barba, se você estava sem barba, entendeu? E, do outro lado, tem um ator, né, que foi amigo dos pais dela quando jovem, fez parte da banda de música do pai dela, e que eles moram em Nova York, e esse cara se muda para Los Angeles. Né? É ator, vai para Los Angeles, e ele é homossexual, ele é casado com o parceiro dele morre repentinamente. Então ele entra numa crise depressiva e ele taca fogo nos objetos do parceiro porque ele quer esquecer. Sim. E aí os pais dela, quando né, ficam sabendo, e chamam ele e ele volta para Nova York. Depois de muitos anos fora de Nova York, ele volta. E aí você tem... E a menina, nisso, ela está querendo escrever uma letra de música para participar de um concurso. Porque ela não quer ser esquecida. Como ela não consegue esquecer as coisas, ela não quer ser esquecida. Então, qual é a forma dela de não ser esquecida? É a minha música. Sim. E aí você tem um encontro dos dois. Da menina, que não esquece, e o cara que quer esquecer. Sim. E eles vão se ajudar nesse processo. Entendeu? É um livro sensacional. É uma ideia bem original, né? Assim, bem... Exatamente. Foi aquela coisa que você lê, você fala, pô, eu queria ter tido essa ideia. Sim. Entendeu? Sensacional, sabe? Foi fantástico. Um livro assim, depois eu até falei com ela, eu fiz o vídeo no TikTok falando sobre o livro, indicando o pessoal ler. É fantástico. Você olha assim... Pô, e é um trabalho de rede, de teia ali do autor independente, um indica, vai indicando o outro, que se não fosse, né, essa curiosidade sua também de estar sempre buscando ali, você nunca chegaria nesse livro, provavelmente. Nunca tinha ouvido falar do livro, nunca tinha ouvido falar do autor, Sim. Até que ela foi lá e entrou num vídeo que eu dei, uma dica, e ela mandou uma mensagem falando isso. Pô, fala desse livro aqui, desse autor. Eu falei, pô, vou procurar para ver. Sim. Né? E realmente, pô, a dica dela valeu muito. Pô, legal. E com uma dica boa dessa, você fica naquela, vou continuar buscando, né? Vou continuar descobrindo, né? Que legal. Bom, Carlos, chegando aqui no final da nossa conversa, queria agradecer, né, o papo. Adorei conhecer, né, um pouco da sua história, do seu livro também. E espero que você tenha gostado também. Pô, gostei muito, acho que um papo muito legal. Acho que isso é isso que motiva a gente a continuar, né? São esses espaços da gente estar conversando, da gente estar dialogando, a gente estar falando, né, dos nossos livros, estar falando de literatura, porque eu sempre insisto nisso, eu não quero falar só dos meus livros. Sim. Ótimo, eu quero falar dos meus livros, eu quero que as pessoas leiam os meus livros, mas eu acho que é uma coisa muito maior, que vai muito além do Carlos. Sim. Né? A gente está falando de uma construção de um país, né? Que ninguém vai longe sem a educação, e a leitura é fundamental nesse processo, né? A gente buscar as nossas raízes, né? Porque quando você lê um Ariano Suassuna, você está buscando as suas raízes ali, né? Uma coisa fantástica, como o Alto da Compadecida, é uma coisa, né? Uhum. Então, acho que você vai ali, né? Você vai se descobrindo, vai descobrindo a tua história, a história do teu país, lendo, né? Então, eu acho que é muito mais do que só os meus livros. É claro que eu quero
vender o máximo que eu puder, né? Se um dia eu puder ser o maior escritor de romances policiais do Brasil, ótimo, mas eu acho que o mais importante é que as pessoas leiam. Né? Sim. Porque quanto mais leitores, é um caminho natural você também ganhar mais leitores, né? Eu falei, eu comecei, né? Eu me firmei na leitura através do romance policial, mas hoje eu leio os mais variados, inclusive esse livro que eu acabei de, né, contar a história para você não tem nada a ver com romance policial, né? E eu acho que a lógica é essa: quanto mais as pessoas lerem, mais elas vão querer experimentar leituras variadas. Exatamente. E vão ler Né? mais, né? Ler em quantidade também, né? Então. Exatamente. Né? Bom, perfeito, Carlos. Então, agradeço. Muito obrigado. Boa noite para você. Até mais. Boa noite para você também e parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Esse trabalho é Valeu. muito importante para a gente, para todos nós, todo mundo que escreve. Isso é o tipo de trabalho que dá força para a gente, né? Sim, Que sim. incentiva, pô, vamos lá, vamos continuar, porque vale a pena. E aquele trabalho eu faço, né, um dos grandes objetivos é justamente todo mundo se ajudar, todo mundo se divulgar. Quanto mais, né, a gente fazer isso, chega nesses objetivos que a gente conversou, né? Mais leitores, né? A gente promovendo, Exatamente. né, mais a literatura. Perfeito, Carlos.